Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita no nosso canal. Aqui Jair Santos, que a paz de Deus esteja com todos. Hoje a reflexão da mensagem do nosso programa é com o nosso amigo Vinícius Danta, preletor. Meu amigo, como vai você? Tô bem, graças a Deus. Sua alegria? Graças a Deus. Amém. Hoje o abraço vai para Roque Júnior, que mora no bairro Campo Belo, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Lucas Rafael, que mora no bairro Parque Fazenda, Campinas, São Paulo. Começando mais um programa JS Diálogo, ponto de interrogação para Campinas e todo o Brasil. Meus amigos, tá aqui também o brinde, ó. Essa camiseta feminina. Essa camiseta aqui também, ó. Masculina. Então vai lá em nosso canal, se inscreva, escolha no comentário o número de 1.350. Quando bater 1.000 inscritos, a gente vai sortear essas camisetas. Tá perto já, falta mais ou menos uns 20. Meu amigo Vinícius, Salmo 73 relata: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Discorra um pouco sobre esses versículos. Nós podemos ver aqui que neste salmo, Asaf, ele trata das dificuldades de compreender a prosperidade dos ímpios em contraste com o sofrimento do justo. Asaf, ele começa afirmando a bondade de Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Asaf, ele reconhece a justiça de Deus e a sua bondade como uma verdade fundamental para as nossas vidas. Amém, varão. Qual a mensagem para essa tarde? A mensagem se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 12, versos 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele procurou anunciar a boa notícia de salvação por todo o Império Romano. É por isso que ele faz planos para visitar Roma, a capital do Império, onde já havia uma igreja cristã. A carta aos Romanos, ela tem início com a identificação de seu autor. A carta nos diz que o seu autor é Paulo, o apóstolo. O nome Paulo é uma forma latina do hebraico Saul. Sabemos através do livro de Atos dos Apóstolos que ele era natural de Társio, cidade da Cilícia, que hoje é um território turco. O apóstolo Paulo, ele nasceu em um lar judeu e herdou por direito de nascimento a cidadania romana. Ele mesmo informa que os seus pais eram fariseus e por influência deste tornou-se fariseu estudando na escola de Gamaliel. Isso fez com que o seu zelo pelo judaísmo aumentasse e que Paulo se tornasse um ferrenho defensor de suas tradições. Motivado por esse zelo, o apóstolo Paulo passou a fazer uma perseguição sangrenta aos cristãos, levando muitos deles ao cárcere e à morte. É este homem implacável que se torna posteriormente o maior defensor e propagador do cristianismo. Foi no encontro com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco, capital da Síria, que Paulo teve a sua vida totalmente mudada. A graça de Deus superabundou em sua vida. Capítulo de número 1, versículo de número 1. Paulo é servo, chamado e separado. Duas coisas Paulo diz acerca desse chamamento. Ele agora era um servo de Jesus Cristo e que foi separado para o Evangelho. A palavra servo traduz o termo grego doulos, cujo sentido é aquele que pertence a outro. A vida de Paulo não pertencia mais a ele mesmo, mas agora pertencia a Jesus Cristo, o Senhor. Em segundo lugar, Paulo, além de servo,
foi também separado para ser um apóstolo. O particípio perfeito passivo do verbo grego apóris, o separado, mostra que Paulo havia sido separado para Deus e que ele continuava dentro dessa nova fronteira que fora demarcada para o seu chamamento. A sua missão agora era Paulo ser enviado de Deus para onde ele o mandasse. O termo apóstolo assume uma conotação teológica no Novo Testamento, cujo sentido é enviar para fora, para servir a Deus com a própria autoridade de Deus. Sim, Paulo agora não era um mero zeloso da lei, mas um apóstolo, o enviado pelo Senhor para conquistar o mundo para Deus. Capítulo de número 1, versículo de número 5, Paulo fala da graça, uma palavra que predomina no pensamento teológico de Paulo, que ocorre 164 vezes no Novo Testamento grego, sendo 23 vezes somente em Romanos. Então nós vemos que a carta aos Romanos é uma carta cheia de graça. A graça, ela se torna fundamental e Paulo se sentia devedor dessa graça. A graça, ela está no início, mas a graça também está no fim. Por exemplo, 1 Coríntios, Paulo mostra que a graça impede que o seu passado o machuque, dizendo: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. O apóstolo Paulo, ele não negou o seu passado, mesmo sabendo que o seu passado não tinha sido nada bom, mas a graça fez mais. A graça, ela não permitiu que Paulo ficasse choramingando pelos cantos, caindo na inércia por se sentir um Zé Ninguém. Não. A graça, ela não permitiu que Paulo ficasse inoperante. A graça, ela impulsionou Paulo para o trabalho. A graça ajudou Paulo a superar os obstáculos. A graça ajudou Paulo a conviver com as adversidades e o Senhor estava dizendo: Paulo, a minha graça, ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois gloriarei nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Glória a Deus. E o que mais a graça fez por ele? Ela o salvou, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça fez de Paulo um vencedor, e ele diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A graça fez dele um embaixador do reino, e ele diz: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, que me teve por fiel pondo-me no ministério. Tudo foi feito pela graça. Aleluia. Porém, Paulo tinha um legado enorme. Além de ter levado a verdade do evangelho em praticamente todo o mundo conhecido daquela época, Paulo também escreveu cartas muito significativas, aos quais puderam chegar até nós como parte do cânon do Novo Testamento. Muitos dos documentos que Paulo escreveu são exibições sobre Jesus, são exibições sobre o pecado, são exibições sobre a salvação, a vida cristã, o futuro e a natureza da igreja. Porém, há alguns que questionam se Paulo realmente escreveu todas as epístolas. Porém, existem 13 no Novo Testamento, que inclui Gálatas, Efésios, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios e Romanos. A primeira é a única carta na qual Paulo não tinha quase nada de positivo a dizer aos destinatários. Paulo escreveu devido à sua grande preocupação, pois muitos dos Gálatas seguiam outro evangelho. O apóstolo Paulo temia pela pureza da doutrina da vida eterna, que era somente pela graça. Paulo disse aos Gálatas: olha, Gálatas, se alguém
vos anunciar outro evangelho além do que vocês já recebestes, seja este evangelho anátema, seja este evangelho destruído. Paulo declarava que eles eram filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E se eles eram de Cristo, eles eram descendentes de Abraão e também herdeiros conforme a promessa. Jesus livra da lei, mas Jesus também livra da sua punição, assim como Paulo declarou: eu estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As epístolas de 1ª e 2ª Tessalonicenses são bem conhecidas pelos ensinos que contém sobre a segunda vinda de Cristo. A epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo demonstrou preocupação pela maneira como os cristãos se dividiam. Paulo os lembrou que eles não deveriam ir a tribunal para resolver as suas diferenças. Paulo os ensinou sobre a importância de uma vida pura e lembrou que os seus corpos eram santuários de Deus e que o Espírito de Deus habitava nele. Também a carta aos Romanos. Hoje, turistas que visitam Roma, quando chegam lá, eles vão ver templos, ruínas, monumentos, tumbas, arenas, teatros e assim por diante. Esses vestígios vão nos ajudar a entender como era a vida social e religiosa na Roma antiga. Também alguns detalhes de lutas de gladiadores, peças de teatros, apresentações musicais, visto que Roma era um próspero centro comercial que oferecia diversas oportunidades financeiras. Apesar dos seus muitos templos repletos de deuses, os romanos não eram conhecidos por ter uma relação verdadeira e pessoal com os deuses a quem eles adoravam. Para eles, a religião consistia basicamente de rituais para nascimentos, casamentos e funerais, que faziam parte de toda a estrutura de sua sociedade. Podemos imaginar como tudo isso era um desafio para os cristãos em Roma. Muitos daqueles cristãos haviam sido criados naquele ambiente. Então, sem dúvidas, eles precisariam ser transformados para se tornarem cristãos verdadeiros. Porém, a nossa criação e o ambiente em que nós vivemos tem muita influência sobre nós. Isso pode ser observado em nosso modo de nos vestir e os nossos comportamentos. Existem coisas na vida, porém, que são muito mais importantes do que as nossas escolhas de roupas e alimentos. Por exemplo, fomos ensinados desde criança a encarar algumas coisas como certas e aceitáveis, e outras como erradas e inaceitáveis. Muitas destas coisas são de assunto pessoal que variam de pessoa para pessoa. As nossas escolhas podem refletir avisos da nossa própria consciência. E a Bíblia reconhece que muitas vezes pessoas das nações que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei. Mas e quando não há uma lei específica de Deus sobre algo? Será que podemos simplesmente seguir os padrões e normas de conduta que aprendemos desde a infância, ou que são comuns aonde nós moramos? Mas como cristãos nós não podemos pensar assim. Primeiro, a Bíblia nos lembra: há um caminho que é reto diante do homem, mas o fim posterior dele são caminhos de morte. Por nós sermos humanos, imperfeitos, nós não temos a capacidade de guiar os nossos passos com perfeição. Segundo, a Bíblia mostra que as tendências e os padrões deste mundo são manipulados pelo próprio Satanás, o Deus destes sistemas de coisas. Por isso, se quisermos ter as bênçãos e as aprovações de Deus, precisamos acatar a advertência em Romanos, capítulo de número 12. Primeiro, porque precisamos ser transformados. Segundo, o que está envolvido nessa transformação? Terceiro, como podemos ser transformados? As palavras do apóstolo Paulo registradas na carta aos Romanos, elas não foram dirigidas às pessoas descrentes ou às pessoas em geral. Não, mas elas foram dirigidas aos seus irmãos ungidos. O apóstolo Paulo os aconselhou a ser transformados e a cessar de ser moldados segundo este sistema de coisas. Para os cristãos naquela época, por volta do ano 56
O sistema de coisas incluía padrões, costumes, comportamentos e estilos que caracterizavam o mundo romano. O fato de Paulo ter usado a palavra cessar indica que alguns deles ainda estavam sendo influenciados por aquele sistema de coisas. Mas aí você se pergunta, o que eu faço para ser um inconformado? Você rejeita o que o mundo te oferece. Você não faz o que o mundo faz. Você joga fora o que o mundo come. Você não concorda com o que o mundo acha bom. Você prossegue. Você vai em frente. Você vai rumo ao alvo. Você pega conselho. E que conselho? Salmos de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele vai meditar de dia e de noite. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos. A soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência fica. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. E eu aqui já vou encerrar, terminando. Então o apóstolo Paulo ele vai chamar a nossa atenção. Meus irmãos, eu rogo, eu suplico para vocês entenderem o que é um culto. Só que a maior preocupação de Paulo era para que o culto não fosse um culto morto. E o que tem no culto morto? No culto morto tem tristeza. No culto morto tem lágrimas. Alguns até cantam como na casa de Jairo, mas o culto, ele é morto. Em Betânia está tendo um culto morto para Lázaro, onde o que se ouve cheira mal. É impossível. Não incomodes mais o mestre. Mas Paulo vem e fala que não quer falar de um culto morto. Paulo quer mudar o nível do culto. Mas como, Paulo? Eu imagino Paulo dizendo, se apresenta como? Vivo. Porque Jesus chega a dizer, eu sou a ressurreição e a vida na casa de Lázaro. Já na casa de Jairo ele chega como o dono da vida. Em Samaria ele é a água da vida. Já em Pátimos para João ele diz, João, eu sei que eu fui morto, João, mas eu revivi e estou vivo para todo o sempre. Mas agora o apóstolo Paulo quer nos trazer para um culto vivo. E qual que é o sintoma do vivo, irmão Jair? O vivo sente. O vivo ele se move. O vivo ele adora. Como será que você tem sentido Deus na sua casa? Como será que você tem adorado Deus? Será que você já tem sentido Ele aí? Será que você já tem adorado Ele aí? Mas o culto, além de vivo, ele é santo. E quando ele é santo, ele é separado. E quando ele é separado, ele é agradável a Deus. Mas existe uma dificuldade nos nossos dias. O culto tem tomado a forma do mundo. Como? Adorando o homem, adorando a imagem, adorando o seu eu, o seu ego. Por quê? Porque o culto ele não começa na mente. Ele prefere tomar a forma do mundo. Ele prefere adorar o homem. Ele prefere adorar a imagem. Mas o dono do culto, ele está presente aqui. E no Salmo 122 ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como Asaf, no Salmo 73, que entende que o culto muda quando ele entra na casa.
como Jó, que está com chagas, está com percas, está com blasfêmia, mas Jó estava dizendo dentro do seu coração: eu sei que o meu Redentor ele vive e que por fim ele se levantará sobre esta terra. Nós não devemos deixar o mundo nos moldar, mas nós devemos moldar o mundo com a palavra de Deus. Amém. Boa palavra, viu, meu amigo Vinícius? Profundo, viu? Vinícius Danta, preleitor, congrega na de Belém, Bonfim, Campinas, São Paulo. Reside no bairro Jardim Paranapanema, Campinas, São Paulo. Meu amigo, deixa o seu contato aí para pregar nas igrejas. Deixa sim. 199-9204-1452. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Mandar um abraço para o meu pastor Ezequiel Palazzi, que nos deu a liberdade para poder estar aqui nesta manhã. Também ao meu amigo Daniel, né, que nos ajudou a estar aqui também. Agradecer também ao nosso irmão Jair, foi um prazer conhecer, foi muito gratificante estar aqui. Amém. Aqui é sem rodeio, é direto mensagem, entendeu? Não é conversa fiada que vê por aí, história mal contada. Então é bem objetivo e cirúrgico. Meu amigo, obrigado por você, viu? Pela sua humildade de se deslocar do outro lado da cidade praticamente aqui para vir gravar em nossos estúdios, viu? Que Deus abençoe grandemente você e sua família. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Josiane Mota, que mora no bairro Vila Vitória, Campinas, São Paulo. Um abraço também para William Rezende, que mora em Uberlândia, Minas Gerais. Desde já até a próxima, fica com Deus.